Olá! Se você gosta de histórias emocionantes, cheias de reviravoltas e momentos que vão te fazer suspirar, você está no lugar certo. Não perca nenhum dos nossos vídeos. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que uma nova história sair. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo. Vamos juntos embarcar nessa jornada? Ethan Caldwell era o epítome do sucesso moderno. Aos 35 anos, ele tinha construído um império financeiro que muitos só podiam sonhar em alcançar. Seu nome era sinônimo de riqueza, poder e influência. Ele morava em um penthouse no coração de Manhattan, dirigia carros que custavam mais do que algumas casas e frequentava os círculos mais exclusivos da sociedade. Mas, apesar de toda sua fortuna, Ethan sentia algo estranho, um vazio que nem mesmo seus luxos conseguiam preencher. Certa tarde, Ethan estava saindo de um café sofisticado na Quinta Avenida, segurando uma xícara fumegante de expresso. O tráfego de Nova York rugia ao seu redor, enquanto pedestres se moviam apressados pelas calçadas lotadas. Ele estava absorto em seu celular, revisando e-mails de parceiros de negócios, quando um som agudo cortou o ar. Ele levantou os olhos imediatamente. Diante dele, seu Aston Martin prateado reluzente, um símbolo de status que ele adorava, exibia agora um longo arranhão profundo na porta do motorista. Ethan franziu a testa, seu olhar afiado varrendo a cena à procura do culpado. E então ele a viu. Uma mulher estava parada ali segurando uma bicicleta velha. Ela parecia tão fora de lugar quanto possível em meio ao glamour de Manhattan. Vestia uma jaqueta jeans desbotada, calças skinny surradas e tênis brancos gastos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo improvisado, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Mas o que realmente chamou a atenção de Ethan foram seus olhos, cinzentos, penetrantes, cheios de independência e um toque de desafio. A mulher respirou fundo e deu um passo à frente. Eu sinto muito. Eu não quis fazer isso. Eu só estava estacionando e não percebi. Sua voz era firme, mas havia um tremor quase imperceptível nela. Ethan olhou para o arranhão, depois para ela. Normalmente ele teria ficado furioso. Um carro como aquele não era algo que qualquer pessoa pudesse pagar, e os reparos certamente custariam uma pequena fortuna. Mas, para sua própria surpresa, ele simplesmente ergueu uma sobrancelha e disse calmamente: "Você está bem?" A mulher piscou, claramente surpresa pela reação inesperada. "Sim, eu estou bem. Mas seu carro... O carro pode ser consertado." Ethan interrompeu, encolhendo os ombros enquanto guardava o celular no bolso. "Você, por outro lado, não pode. Qual é o seu nome?" "Lívia. Lívia Moore." "Ethan." Ele respondeu com um aceno de cabeça. "Você não está com raiva?" Ela hesitou por um momento antes de responder. Ficar com raiva mudaria alguma coisa? Lívia deixou escapar uma risada suave, e pela primeira vez desde o incidente, sua tensão começou a se dissipar. Ethan observou-a atentamente. Ela era completamente diferente das mulheres com quem ele costumava interagir. Aquelas que faziam de tudo para impressioná-lo por causa de seu dinheiro e status. Lívia parecia alguém que navegava pela vida em seus próprios termos, sem depender da ajuda ou aprovação de ninguém. "Você mora por aqui?" Ethan perguntou, tanto por curiosidade quanto para manter a conversa fluindo. Lívia assentiu. "Trabalho em uma padaria próxima. Normalmente vou de bicicleta, porque é mais conveniente." Ela olhou para sua bicicleta velha, claramente bem usada. "Estou supondo que padarias não pagam muito." Ethan comentou casualmente. Ela deu de ombros. "Não trabalho lá pelo dinheiro. Eu amo assar. Amo ver as pessoas sorrirem quando recebem seus doces favoritos. Isso é o que importa para mim." Ethan ficou em silêncio por um momento. Essa não era a resposta que ele esperava. Em seu mundo, as pessoas corriam atrás de dinheiro, poder e status. Mas Lívia era diferente. Ela trabalhava por paixão, não por lucro. Uma brisa fria soprou pela rua, e Lívia puxou sua jaqueta fina mais firmemente ao redor do corpo. Ethan notou que ela não estava vestida adequadamente para o clima. "Você tem tempo para tomar um café?" ele perguntou. Lívia estreitou os olhos desconfiada. "Você está me convidando para tomar café?" Ethan deu uma risada baixa. "Sim, para compensar este pequeno acidente." Ela o estudou por um longo momento, como se estivesse ponderando suas opções.
Finalmente assentiu. Tudo bem, mas eu escolho o lugar. Acabaram em uma cafeteria pequena e discreta na esquina. Nada parecido com os cafés luxuosos que Ethan costumava frequentar. Lívia pediu um cappuccino, enquanto Ethan permaneceu fiel ao seu expresso. O que você faz para viver? Lívia perguntou após tomar um gole de seu café. Ethan sorriu. Administro uma firma de investimentos. Ela ergueu uma sobrancelha. Parece um daqueles caras dos filmes, sempre de terno caro, comprando pequenas empresas e transformando-as em grandes corporações. Ethan riu. Não está totalmente errado. Lívia colocou sua xícara na mesa e apoiou o queixo na mão. Então, por que um cara como você está preocupado com um pequeno arranhão no carro? Pensei que você fosse gritar comigo ou ligar para seu advogado. Ethan pensou por um momento antes de responder honestamente. Talvez porque eu esteja cansado de perseguir coisas superficiais. Conheço muitas pessoas que só se importam com meu nome e meu dinheiro. Mas você é diferente. Lívia ficou quieta por um instante, como se estivesse analisando suas palavras. Finalmente, ela sorriu de lado. Vou considerar isso um elogio. Quando saíram da cafeteria, o céu já havia escurecido. Lívia conferiu o relógio e disse: devo ir embora. Ethan sentiu um aperto incomum de arrependimento, algo que raramente experimentava após um breve encontro. Posso te ver de novo? Lívia inclinou a cabeça, como se estivesse considerando. Então sorriu. Se você aparecer na padaria cedo de manhã, talvez eu guarde o melhor doce para você. Ethan riu. Acho que vou ter que aparecer, então. Lívia acenou antes de pedalar para longe, deixando Ethan parado ali, intrigado por algo que não tinha nada a ver com negócios ou riqueza. Ele não sabia exatamente o que era sobre Lívia que o atraía. Mas uma coisa era certa. Esse encontro não era apenas uma coincidência, e poderia mudar tudo. Nos dias que se seguiram ao encontro no café, Ethan começou a frequentar a padaria onde Lívia trabalhava. Ele não sabia exatamente o que o impulsionava a voltar. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse algo mais profundo. Mas uma coisa era certa. Ele nunca havia se sentido tão à vontade com alguém antes. Uma manhã, Ethan chegou cedo à padaria. Lívia estava ocupada atrás do balcão, decorando pequenos doces com movimentos rápidos e precisos. Quando ela levantou os olhos e o viu encostado na porta, deu uma risada suave. Eu não achei que você realmente apareceria. Ethan deu de ombros, sorrindo. Eu nunca quebro uma promessa. Ela assentiu, pegando um pequeno pastel de frutas vermelhas da vitrine e entregando-o a ele. Aqui eu guardei isso para você. Mas se você achar que pode comer sem pagar, vou ter que cobrar uma taxa de serviço. Ethan riu puxando sua carteira para pagar. Então, eu ganho algum desconto por ser um cliente regular? Lívia balançou a cabeça. Você precisa vir pelo menos 5 vezes antes de se qualificar. Ele deu uma mordida no doce. A massa amanteigada e o recheio azedinho de framboesa derreteram em sua língua. Isso é realmente bom. Claro que é, disse Lívia, erguendo uma sobrancelha. Você achou que eu seria ruim nisso? Ethan riu novamente. O que mais o intrigava em Lívia era que ela não estava tentando impressioná-lo. Ela simplesmente era quem era, e isso o fascinava. As visitas de Ethan à padaria tornaram-se cada vez mais frequentes. No início, ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas curiosidade. Mas, aos poucos, ele percebeu que havia algo mais. Algo que ele não conseguia ignorar. Sua rotina mudou, e isso não passou despercebido por aqueles ao seu redor. Uma noite, em um evento exclusivo da indústria financeira, Ethan estava conversando com alguns parceiros de negócios quando ouviu uma voz familiar atrás dele. Você tem sumido ultimamente. Ethan se virou e viu Lucas Sterling, seu amigo e colega de longa data, com uma expressão curiosa no rosto. Lucas cruzou os braços. Ouvi dizer que você tem passado tempo em uma padaria. Ethan tomou um gole de seu vinho, imperturbável. E daí? Lucas soltou uma risada. Ethan, não me diga que você realmente se importa com essa mulher. Ethan franziu a testa. Ela tem um nome, Lucas. Lívia. Lucas deu de ombros. Tanto faz. Mas você não acha que ela é um pouco diferente das pessoas com quem você costuma se relacionar? Ethan sabia exatamente o que Lucas estava insinuando. Lívia não era uma executiva de negócios, não era filha de um bilionário
e não estava na chamada lista aceitável dos círculos elitizados de Ethan. Não vejo por que isso seja da sua conta. Lucas sorriu, mas havia uma ponta de frieza em seus olhos. Ethan, você é uma das pessoas mais influentes no mundo das finanças. Se você começar um relacionamento com alguém fora do nosso mundo, isso vai afetar sua reputação. E acredite, a mídia não vai deixar isso passar. Uma onda de irritação percorreu Ethan. Eu não preciso da permissão de ninguém para namorar quem eu quiser. Lucas deu um sorriso irônico. Você pode até pensar assim, mas não vive nesse tipo de mundo. Você não pode mudar a forma como a sociedade funciona só porque conheceu uma garota de padaria. Ethan apertou seu copo de vinho com força, sem dizer nada. Lucas não estava totalmente errado. Nos dias seguintes, Ethan começou a notar os olhares curiosos, os sussurros abafados e as fofocas sutis sobre seu interesse incomum por Lívia. E então aconteceu o que ele mais temia. Uma noite, Lívia ligou para ele. Sua voz estava tensa. Podemos nos encontrar? Ethan foi imediatamente para a padaria. Quando chegou, Lívia estava do lado de fora, segurando um jornal. Ela o entregou a ele sem dizer uma palavra. Ethan olhou para baixo e viu uma foto deles no café, acompanhada de um título zombeteiro: Milionário Ethan Caldwell, e seu romance desigual com uma garota de padaria. A raiva pulsou dentro dele. Ele olhou para Lívia. Você está bem? Ela deu uma risada sem humor. Só um pouco surpresa. Eu não achei que acabaria nos tabloides. Ethan encontrou seus olhos e viu a dor escondida por trás de sua expressão composta. Lívia, você sabe que eu não me importo com nada disso, certo? Ela suspirou, olhando para ele. Mas a sociedade se importa. E as pessoas ao seu redor também. Ethan segurou sua mão. Isso não importa. Lívia o estudou por um longo momento antes de balançar a cabeça. Não tenho tanta certeza de que seja tão simples, Ethan. Um aperto se formou no peito de Ethan. Lívia nunca havia duvidado dele antes, mas agora, pela primeira vez, ela estava começando a questionar a distância entre seus mundos, e ele tinha medo de perdê-la. Nos dias seguintes, Ethan tentou entrar em contato com Lívia, mas ela se distanciou. Ela não recusava vê-lo, mas já não era mais tão calorosa quanto antes. Havia uma cautela em seu comportamento, uma parede invisível entre eles toda vez que conversavam. Uma noite, ele decidiu ir à padaria assim que o turno dela terminasse. Esperou do lado de fora no ar fresco de outono. Quando ela saiu, seu rosto parecia cansado, mas ainda assim, ela brilhava sob as luzes da rua. Ela parou ao vê-lo. Ethan, o que você está fazendo aqui? Ele respirou fundo. Preciso falar com você, mas não aqui. Você caminharia comigo por um tempo? Lívia o estudou por um momento, então assentiu. Eles caminharam pelas ruas tranquilas, as luzes da cidade refletindo nas poças deixadas pela chuva da tarde. Tenho pensado muito sobre nós, disse Lívia suavemente. E não tenho certeza se posso continuar assim. O coração de Ethan afundou. Por quê? Por causa do que as pessoas dizem? Ela parou e se virou para ele. Não são só elas. Eu não quero perder quem sou. Eu gosto da minha vida, do meu trabalho. Mas estar com você complica tudo. Não quero ser vista como alguém que está subindo na escada social. Ethan assentiu lentamente. Ele entendia, mas também sabia que não podia deixá-la ir. Se você está preocupada com a distância entre nós, eu vou provar que ela não importa. Se você tem medo de que isso seja temporário, eu vou mostrar que estou falando sério. Mas você precisa me dar uma chance. Ela o olhou, seus olhos profundos cheios de 1000 pensamentos. Finalmente, soltou um suspiro silencioso. Ethan, se você realmente quer ficar comigo, precisa me aceitar como eu sou. Eu não faço parte do seu mundo e não quero mudar para me encaixar nele. Ethan sorriu gentilmente e segurou sua mão. Eu não quero mudar você, quero aprender a viver como você, genuinamente, sem deixar o status me definir. Enquanto você estiver comigo, estou disposto a mudar. Lívia o encarou por um longo momento, antes de finalmente apertar sua mão com mais firmeza. E Ethan soube que tinha uma chance. Ethan e Lívia começaram a construir algo real, mas não foi fácil. A sociedade ao redor deles continuava a sussurrar, e os desafios pareciam crescer a cada passo que davam juntos. Ethan sabia que precisava provar a Lívia, e a si mesmo, que estava disposto a mudar.
Ele começou a se afastar dos eventos luxuosos que costumavam definir sua vida social. Em vez disso, passou a frequentar mais a padaria, ajudando quando podia, mesmo que fosse apenas para organizar prateleiras ou servir clientes em horários de pico. Lívia observava tudo isso com um misto de surpresa e admiração. Ela nunca pediu que ele mudasse seu estilo de vida, mas ver o esforço genuíno de Ethan significava mais para ela do que qualquer presente caro ou gesto extravagante. Eles conversavam por horas enquanto assavam pães ou decoravam doces, rindo de pequenas piadas internas e compartilhando histórias sobre suas vidas tão diferentes. Mas nem tudo era perfeito. Um dia, Ethan recebeu uma ligação inesperada. Era sua mãe, Eleanor Caldwell, uma mulher conhecida tanto por sua elegância quanto por sua rigidez. "Precisamos conversar", disse ela sem rodeios. Ethan suspirou, sabendo que aquele momento chegaria eventualmente. "Claro, mãe. Quando?" "Hoje à noite. Traga-a com você." Naquela noite, Ethan e Lívia chegaram à mansão Caldwell, uma propriedade imponente nos arredores da cidade. Lívia estava nervosa, mas tentava não demonstrar. Usava um vestido simples, mas elegante, que havia comprado especialmente para a ocasião. Ethan segurava sua mão firmemente enquanto caminhavam até a entrada. Assim que entraram, Eleanor apareceu, avaliando Lívia de cima a baixo com um olhar frio, mas controlado. "Então esta é a famosa garota da padaria que meu filho não para de mencionar." Lívia sorriu educadamente. "Sim, senhora. É um prazer conhecê-la." Eleanor tomou um gole de seu vinho, sem desviar os olhos. "Você tem certeza disso? Porque eu não acho que você realmente pertença ao nosso mundo." O clima na sala ficou tenso. Ethan apertou a mão de Lívia sob a mesa, pronto para intervir, mas ela falou primeiro com calma e firmeza. "Bem, é bom saber que eu não vim aqui para me encaixar no seu mundo. Vim aqui por Ethan." Eleanor fez uma pausa, considerando as palavras de Lívia. Ethan, então, olhou diretamente para sua mãe, segurando a mão de Lívia abertamente para todos verem. "Mãe, eu a amo, e não me importo com o que ninguém pensa." Houve um momento de silêncio antes de Eleanor dar um sorriso leve, embora ainda distante. Ela não havia aceitado Lívia completamente, mas pelo menos entendia que Ethan não mudaria de ideia. Nos meses seguintes, Ethan continuou a equilibrar seus dois mundos. Ele reduziu drasticamente sua presença nos círculos elitizados e começou a investir em projetos que promoviam pequenos negócios locais, incluindo a padaria onde Lívia trabalhava. Juntos, eles começaram a sonhar com algo maior. "O que você acha de abrir nossa própria padaria?" Ethan perguntou certa tarde, enquanto estavam sentados do lado de fora da loja, observando os clientes entrarem e saírem. Lívia riu. "Você assando? Provavelmente incendiaria toda a cozinha." Ethan fingiu estar ofendido. "Eu poderia aprender." Ela o encarou, seus olhos cheios de calor e ternura. "Ethan, você realmente quer esse tipo de vida?" Ele segurou sua mão. "Se for com você, qualquer vida é a que eu quero." Lívia sorriu, recostando a cabeça no ombro dele. No final, Ethan havia encontrado a coisa mais importante de sua vida, um amor que não era definido por riqueza, status ou poder. Era simplesmente um amor verdadeiro. Anos depois, Ethan e Lívia inauguraram sua própria padaria no coração de Manhattan. Era um lugar acolhedor, onde pessoas de todas as origens se reuniam para desfrutar de deliciosos doces e pães artesanais. A história deles se tornou uma inspiração para muitos, uma prova de que, às vezes, o amor pode superar as maiores diferenças. Ethan aprendeu que o verdadeiro valor não está no dinheiro ou no status, mas nas conexões genuínas que fazemos ao longo da vida. E Lívia mostrou que seguir seu coração e permanecer fiel a si mesma vale mais do que qualquer outra coisa. Juntos, eles provaram que, quando duas pessoas estão dispostas a lutar pelo que realmente importa, nada pode impedi-las.